Bom, vamos aprofundar um pouco mais, então, as perspectivas para a reunião do G20. Nós vamos acompanhar as reuniões a partir de amanhã para tratar, como acabamos de dizer agora nos 5 fatos, de assuntos muito importantes, entre eles a luta contra o novo coronavírus, a retomada econômica depois da pandemia, embora a pandemia ainda esteja entre nós, né, piorando inclusive em alguns países, na Rússia, no Reino Unido, né? Vamos conversar com a Fernanda Manhota, professora, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Professora, bom dia, obrigado pela atenção com a CNN mais uma vez. Oi, Colombo, bom dia. Sempre uma alegria estar com vocês aqui na CNN Brasil. Professora, queria que a senhora falasse inicialmente sobre o que esperar deste encontro num momento em que diversos países do mundo têm sofrido com inflação alta, por exemplo, eu lembrava com a Priscila Asbeck agora mais cedo, a Alemanha, os Estados Unidos com inflações quase que inéditas em um longo período para os seus países, nós aqui, né, com inflação acima de 2 dígitos, crise energética na Europa, grave, assim como acontece aqui também, o mundo pós-pandemia, né? A gente está esperando para ver como vai ser. O que é que a senhora destaca do G20 para esse final de semana? Olha, Colombo, essa é uma retomada também para os líderes do G20, porque embora a pandemia não tenha impedido que eles se encontrassem virtualmente, é muito diferente quando eles têm a oportunidade de estar em loco, né? Inclusive porque, para além da programação do próprio G20, acaba chamando a atenção as programações bilaterais, ou seja, os países, os líderes, muitas vezes aproveitam o encontro que já vai reunir todo esse pessoal para também desenvolver em paralelo algumas agendas. Então, eu diria que nós temos aí que observar essas duas dimensões, sem contar que ao mesmo tempo em que acontecerá o G20, ao mesmo tempo dessas reuniões bilaterais, também estará acontecendo no Reino Unido, em Glasgow, né, a COP26, que vai falar sobre meio ambiente. Então, o cenário como um todo, né, multilateral nesse fim de semana, ele promete uma agenda bastante robusta. Os 3 temas prementes, como você bem disse, não tem como ser diferente. O primeiro deles é a retomada econômica, a questão de uma reestruturação pós-pandemia, né, o reaquecimento dessas economias. A pressão inflacionária é, sem dúvida, o tema dos mais quentes, mas não é o único. Então, evidentemente, vão falar sobre aspectos de ordem fiscal, existe uma discussão tributária que deve aparecer e também uma preocupação com as linhas, as cadeias de suprimento, né? Nós temos acompanhado a dificuldade de abastecimento mundo afora em vários setores relevantes. E, claro, além dessa questão econômica, em segundo lugar vai ser tratada a questão do meio ambiente, energias limpas, energias renováveis, a preocupação em substituição das matrizes baseadas ainda em petróleo, né, que são muito poluentes, e, por fim, vai ter, claro, a discussão sobre prevenção de novas pandemias, assim como a distribuição, a democratização das vacinas, que ainda são um desafio aí para muitos países, sobretudo no sul global, Colombo. Professora, mais cedo, um pouquinho antes das 7 horas da manhã, nós mostramos a chegada do presidente americano Joe Biden ao Vaticano para se encontrar com o Papa Francisco, né? É a primeira reunião do G20 presencial com Joe Biden no cargo de presidente dos Estados Unidos. Há imagens da aeronave do presidente americano desembarcando em Roma com a primeira-dama Jill Biden. É a primeira reunião presencial do G20 com Joe Biden no cargo de presidente dos Estados Unidos. Ele que teve como um dos motes de campanha o restabelecimento do papel norte-americano em organismos multilaterais que, se não eram desprezados, eram rejeitados pelo antecessor, o presidente Donald Trump, né? Essa mudança significa muito para o G20, a saída de Trump e a chegada de Joe Biden agora, professora? Sem dúvida, Colombo. Inclusive não deixa de ser, claro, uma prova de fogo para o novo presidente, né, dos Estados Unidos, que tem, como você bem disse, uma agenda ambiciosa de política externa em termos multilaterais e também em termos dessas agendas específicas que vão ser trabalhadas no G20. Recuperação econômica, meio ambiente e a questão da saúde. Eu diria que, inclusive, há uma convergência entre o que o próprio Joe Biden tem de prioridade doméstica nos Estados Unidos e o que o próprio
próprio G20 vai discutir. Agora, não dá para ignorar o fato de que, embora ele tenha, portanto, esse protagonismo temático dentro dessa agenda, ele chega relativamente enfraquecido, em primeiro lugar, e não tem como evitar, pelo Afeganistão, né, que reverberou muito fortemente dentro e fora dos Estados Unidos sobre a popularidade dele, e também quando a gente olha em termos de aprovação da opinião pública americana, ele atingiu nas últimas semanas o menor índice desde que tomou posse e tem sido evidentemente muito questionado a respeito da sua capacidade, do capital político para levar à frente algumas mudanças. Ele vai tentar utilizar o G20 como uma plataforma para, de certa maneira, dinamizar a opinião pública doméstica e também os atores políticos, já que ele pretende fazer reformas econômicas bastante audaciosas. Ele defende um programa chamado Build Back Better, que visa uma massiva transformação de infraestrutura nos Estados Unidos, mexendo profundamente com o próprio papel do Estado, o que a gente sabe que vai ser um enorme desafio de aprovação no Congresso americano. Lembrando que em 2022 acontecem eleições legislativas nos Estados Unidos e, portanto, o clima por lá já é um clima bastante acirrado, com tom de campanha eleitoral. Então, de um lado, Biden desfruta da vantagem de que o mundo quer falar sobre os temas que ele próprio acha relevantes, por outro lado, vai ter que lidar com o fato de que não são exatamente temas muito fáceis, eles são temas que despertam muitas paixões e afetam inúmeros interesses, inclusive econômicos, Colombo. E nós, professora, o Brasil, chegamos como para esse encontro do G20? A senhora lembrou agora há pouquinho que quase que ao mesmo tempo em que vão ocorrer as reuniões do G20, né, já a partir de domingo, começam os encontros da COP26 em Glasgow. O presidente brasileiro não vai à COP26, não vai passar pelo Reino Unido, volta depois direto para o Brasil. Nós temos questões internas aqui candentes, né, como nossa política fiscal, isso de certa forma acaba extrapolando a nossa fronteira. Qual é o papel que o Brasil desempenha hoje numa reunião dessas, professora? Olha, Colombo, para o Brasil, essa agenda temática, diferente do que eu falava agora a respeito do presidente Biden, não é uma boa notícia. Quer dizer, os temas que o mundo considera mais relevantes têm sido exatamente os temas em torno dos quais nós temos as nossas maiores sensibilidades. Então, tem sido um consenso entre os analistas, inclusive internacionais, que o Brasil chega realmente vulnerabilizado nesse encontro. Existe uma agenda oficial que os ministros brasileiros, junto do presidente, pretendem defender. Começa com a ampliação de imunizantes contra a Covid-19, a busca por um atendimento pela diversificação de capacidade de produção dos países em desenvolvimento. O Brasil diz que tem interesse em fazer uma defesa do livre comércio e, principalmente, atacar programas nacionais dos países que promovem subsídios na área agrícola, né, que afetam a competitividade dos mercados, incluindo China, Índia, os próprios países europeus, os Estados Unidos. O Brasil está interessado, sim, em falar sobre fontes energéticas renováveis, biocombustíveis. Já disse que está disposto a se comprometer com a questão da redução da emissão de carbono, assim como vai tentar vender a ideia de que nós somos um ambiente de negócios controlado, pujante, né? O Brasil vai imbuído da ideia de atrair investimentos. Isso apareceu muito no discurso das nossas autoridades, principalmente investimentos na área de infraestrutura. O problema aqui é basicamente aquele clássico entre expectativa e realidade, né? Quer dizer, de um lado existe essa agenda oficial, é o que os nossos líderes estão lá indo defender. Por outro lado, nós chegamos vulneráveis na medida em que em todas essas agendas o nosso governo encontra-se, né, sendo confrontado com os próprios dados da realidade. Então, o Brasil vai falar sobre pandemia, o presidente Bolsonaro é o único líder dos 20 que não se vacinou contra a Covid. O Brasil vai falar sobre competitividade, mas não está disposto a debater cláusulas sociais e ambientais, que todo mundo sabe que hoje movimentam, inclusive, os mercados. O Brasil quer falar sobre sustentabilidade, mas nós temos acompanhado esses sucessivos avanços de destruição que acontecem em relação ao nosso bioma. E, claro, como a gente vai tentar atrair investimentos e defender o nosso ambiente de negócios com essa crise múltipla que nós temos vivido aqui, né, de âmbito monetário, fiscal, cambial e, claro, política também de insegurança jurídica. Então, é um pouco complicada a posição do Brasil nessa reunião de Roma. Me parece que o Brasil será relativamente
isolado nesse encontro, inclusive com pouquíssimas reuniões bilaterais, eu falava mais cedo sobre a importância disso, que foram confirmadas até o momento. É aquele clássico, tá parecendo que ninguém quer sair na foto com o Brasil, Colombo. Bom, lembrando que a CNN Brasil tem um enviado especial a Roma, acompanhando as reuniões do G20, o Matias Brotero, que já esteve aqui com a gente, já volta à programação da CNN Brasil. Quero agradecer muito mais uma vez a professora Fernanda Manhota, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Professora, bom dia, bom trabalho, até a próxima, hein? Obrigada, Colombo, sempre uma alegria falar com vocês. Ótimo dia a todos que nos acompanham.